Espírito Santo vai continuar falando contigo, em nome do Senhor Jesus. Quem já pôde sentir a presença de Deus? Você já sentiu a presença de Deus. E Ele vai continuar falando contigo em nome do Senhor Jesus. Amém? Abra a sua Bíblia no Evangelho na qual escreveu Lucas, em nome de Jesus, para que nós possamos fazer menção à palavra do Senhor. Lucas, no capítulo de número 17, do Evangelho de Lucas. Deus seja louvado. Leiamos os versículos de 11 ao 19. Lucas 17, 11 ao 19. Glória a Deus. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passava pela divisa entre Samaria e a Galiléia. Ao entrar em certas aldeias, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, aos quais pararam de longe. E levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ele, logo que ouviu, disse-lhe: Ide e mostrai ao sacerdote. E aconteceu que, enquanto iam, ficaram limpos. Um deles, vendo que fora curado, voltou glorificando a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, dando-lhes graça. E este era samaritano. Perguntou, pois, Jesus: não foram limpos os 10? E onde estão os 9? Não se achou quem voltasse para dar glórias a Deus, senão este estrangeiro. E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Louvado seja Deus. Podei tomar os vossos assentos, em nome de Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso. Glórias a Deus. Quero aqui agradecer a Deus pelo privilégio de estar mais uma vez diante do povo dele, para ministrar a tua palavra. Grato a Deus pela vida do nosso pastor, pela confiabilidade. Quero agradecer ao irmão Andres pelo convite, que Deus os abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, esse texto, embora acabamos de ler, ele é um texto no qual todos conhecem e com certeza todos sabem muito bem pregar a este respeito deste texto. É um texto conhecido pela igreja. Até, no entanto, a situação daquelas pessoas era uma situação dolorosa. Não é por isso que você tem o conhecimento. Não é por esse motivo, pelo sofrimento das pessoas, que você tem o conhecimento. Na qual, para aquelas pessoas, era de sofrimento. Eu quero aqui nessa noite compartilhar com a igreja. Dá só um pouco de retorno aqui, irmão. Glórias a Deus, amém. Compartilhar com a igreja nesta noite. Eu quero dizer a cada um de vós que naquela época, essas pessoas na qual a Bíblia menciona, que seriam os 10 leprosos, naquela época, a medicina em si não tinha a evolução que tem. E a Bíblia vai nos dizer que Jesus, indo a Jerusalém, por uma oportunidade dessas pessoas
encontra com Jesus pelo caminho. Pessoas no qual era condenado pela lepra. Pessoas que sofria por 2 vezes. Pela lepra física e também sofria pelo desprezo da sociedade. Aquelas pessoas para a sociedade, principalmente para os levitas, essas pessoas seriam pessoas ser dignas de ficar isolada no leprosário. Pessoas que não deveriam estar em meio à sociedade por causa da sua enfermidade. Pessoas que seriam condenadas a viver isoladamente. Já estaria convivendo com o problema físico e ali ainda iria conviver com o problema emocional. Distante da sociedade desprezada e distante da sua família. Mas por sua vez encontraram com Jesus no caminho. E distante, essas pessoas clamaram, dizendo: Mestre, tende misericórdia de nós. Eles não falaram: Mestre, tem misericórdia de mim. Tende misericórdia de nós. E Jesus determinou que eles fossem e apresentassem ao sacerdote. Jesus tinha e tem autoridade e poder. Se ele quisesse ter curado aqueles 10 leprosos, imediatamente Jesus tem poder para isso, suficiente para isso. No outro evangelho de Mateus, a Bíblia vai narrar que Jesus já tinha curado um leproso. Instantaneamente colocou a mão nele e aquele leproso foi curado. Mas Jesus também, ele não queria quebrar o protocolo da lei. Porque a Bíblia vai nos dizer no livro de Levítico, as pessoas cometidas pela lepra, eles teriam que se apresentar ao sacerdote, para que o sacerdote lhe desse a graça, quando se tivesse curado. Indo eles, pela obediência, foram apresentar-se ao sacerdote. Eles poderiam muito bem ter questionado a Jesus: Mestre, de lá eu já fui expulso. Mestre, de lá eu já fui rejeitado. Eu estou a meio caminho para que eu não viva isolado num leprosário. Mas eles não questionaram. Ele ouviu a voz do mestre e foram apresentar-se aos sacerdotes. E em meio ao caminho, um deles percebeu que estava puro, que estava limpo da lepra. Era 10 leprosos. Um deles percebeu que estava puro e voltou para agradecer a Deus, para agradecer ao mestre. Eles foram curados em meio ao caminho. Entenda, eu e você, que no caminho também há um processo de cura. No caminho também Jesus opera milagre. Voltou-se a agradecer a Deus. Um processo de gratidão a Deus. E por sua vez Jesus a pergunta: mas não era 10 os leprosos? Onde estão os outros 9? Somente um que voltou, este era um estrangeiro, um samaritano. Esta pessoa, eu quero te dizer nesta noite, teve um processo de gratidão, na qual os outros não tiveram. Esse samaritano, ele teve uma oportunidade que os demais não tiveram. Oportunidade essa na qual eu estarei falando à igreja nessa noite. E eu quero aqui trazer a vocês algo que me trouxe como aprendizado na situação desses leprosos. Veja que mesmo em situação difícil, gera aprendizado para quem o conhece a sua história.
aquelas pessoas que foram desenganados pela sociedade, encontrou quem poderia, quem tinha autoridade de fornecer-lhe a cura. Foi rejeitado pelo homem na qual não poderia fazer nada, mas encontrou com um homem na qual poderia fazer tudo na vida deles. Em meio ao caminho, encontrando com Jesus, este samaritano teve o privilégio. Eu vejo que este samaritano, parece-me que já tinha até lido a história de Lamentações de Jeremias. No capítulo 3, verso 29 de Lamentações de Jeremias, a Bíblia vai nos dizer: lança o teu rosto ao pó, talvez assim haja esperança. Talvez não é uma certeza, talvez é uma preposição. Mas lança-te com o rosto em pó, talvez assim haja esperança. E aquele samaritano volta com o coração jubilando, pois via curado da lepra, voltou para agradecer a Deus. Enquanto os outros foram se apresentar ao sacerdote e esqueceram de agradecer a quem operou o milagre. Isso me chama a atenção e eu quero te dizer nesta noite algumas características desses leprosos, na qual me trouxe um aprendizado. Não vivendo o momento deles, mas vivendo uma situação parecida no dia de hoje. Qual seria a minha e a sua reação diante dessa situação? Qual seria a sua atitude diante dessa situação? Hoje é muito difícil falar na lepra. Dificilmente você vê alguém falar assim, não, fulano de tal está com lepra. Mas hoje em dia existem problemas também na qual isola as pessoas da sociedade. A escravidão do pecado, a convivência com as trevas, também afasta a pessoa, isola as pessoas. As pessoas se sentem isoladas por um vício, as pessoas se sentem isoladas da sociedade por viver em meio às trevas. Pessoas também que convivem com o mundo da miséria, da desgraça, com a desilusão, se sente rejeitado pela sociedade, se sente rejeitado pela própria família a quem deveria conceder o apoio. Pessoas essas que não têm conhecimento com aquele que pode lhe fornecer a cura. Aonde entra eu e entra você? Para que nós possamos o apresentar este Deus, na qual apresentou-se para os leprosos, para dizer que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus o tira daquela situação, que Jesus pode transformar, que Jesus pode purificar, que Jesus pode te dar a salvação, a vida eterna. Eu e você. Outra coisa que me chama muita atenção com aqueles leprosos. Veja que aqueles leprosos, eles tiveram a última oportunidade. Porque após aquele momento, Jesus foi crucificado. Então eles tiveram a última oportunidade de alcançar a pureza da pele. O milagre de Cristo, eles tiveram a última oportunidade. Nós não sabemos quando será a nossa última oportunidade de alcançar a bênção do Senhor. Talvez hoje é a oportunidade de você abraçar o teu irmão que nunca deu a paz do Senhor para ele. Talvez hoje é a oportunidade de você pedir perdão a quem você o magoou. Talvez hoje é a última oportunidade de você clamar a Deus e dizer, Senhor, tem de misericórdia de nós. Talvez hoje é a última oportunidade que nós teremos de abraçar a quem ferimos. Talvez hoje é a última oportunidade que você tem de clamar ao Senhor, Senhor, tem misericórdia do meu irmão, tem misericórdia do meu pai, tem misericórdia de alguém da minha família, porque estão padecendo na sarjeta. Hoje é a última oportunidade para você dizer isso diante da presença de Deus, porque Ele está aqui para te ouvir. Hoje é o dia. Eles tiveram a última oportunidade
E essa oportunidade, Jesus deu com a boca, através do poder, e eles receberam no coração através da fé. Uma outra característica que esses leprosos tiveram que me chama a atenção é a união dos mesmos através da dor. A união, mesmo na dor se uniram. Até, no entanto, não clamou a Jesus dizendo: tem misericórdia de mim, tem misericórdia de nós. Povo que não se aproximava um do outro, mas eles se sentiram a necessidade de unir, mesmo na dor, para clamar ao Senhor. Talvez não vai ser preciso você esperar a dor para que você se una com alguém para clamar a Deus. Mas se una com alguém no amor, para que junto você possa clamar o nome de Jesus Cristo, e Ele está em meio entre nós, para te dar o que você tem buscado diante da presença dEle. Através do amor, Deus irá operar o milagre, assim como Ele operou o milagre na vida daqueles leprosos, mesmo unido pela dor. Outra característica dos leprosos, na qual me chama a atenção, é a obediência, mesmo não vendo a purificação. Foram obedientes à voz de Cristo. Através da obediência, através da ordem de Cristo, foram se apresentar ao sacerdote. Não questionaram, voltaram e foram se apresentar ao sacerdote. Através da obediência foram purificados. O que eu vejo nesses leprosos? A tua fé nasceu através da graça, cresceu através da obediência e foi manifestado pela gratidão. Cresceu através da esperança. Nasceu através da esperança, cresceu através da obediência e foi manifestada na gratidão de um samaritano. São características daquelas pessoas que viviam naquela situação de enfermidade, que serve para nós no dia de hoje. Muitos de nós não teremos a coragem de ser grato a Deus. Se você for colocar na balança o que você recebe de Deus pelo que você pede, e for colocar na balança o que você recebe de Deus pelo que você agradece, a diferença era enorme. Deus te concede bênção a todo momento, mas as bênçãos que você recebe através do agradecimento é menos do que o que você recebe através do que você pede. Não é porque Deus faz restrição, não, é porque muitos são ingratos, só sabem pedir, mas na hora de agradecer, esquece. É preciso que nós tenhamos uma visão para entender. O que pedimos a Deus, Ele nos concede, mas temos que ser grato a Ele para agradecer pelas bênçãos na qual tem concedido sobre a minha vida e a tua vida, em nome de Jesus. É motivo de ser grato a Deus. Um samaritano voltou para agradecer a Deus. Outra característica que me chama a atenção, a vitória está no caminho. É uma outra característica daqueles leprosos que me chamou muita atenção. Se eles não tivessem dado ouvido pelo que Jesus disse a eles teriam perdido a benção. Eles poderiam muito bem rejeitar, dizer: eu não vou me apresentar ao sacerdote, porque de lá eu já fui até expulso, porque eles não eram dignos de estar em meio à sociedade. Mas através da caminhada, do retorno, apresentar ao sacerdote, eles receberam a vitória. Vitória essa na terra ainda, estou falando da vitória terrena, que foi a purificação daquela enfermidade que acometia. Ainda vem vitórias, mas essa vitória já é para a terra celestial. E eu quero te dizer uma outra característica que me chama muita atenção a esses 10 leprosos. Uma outra característica deles é: não basta
estar limpo na presença do homem. Jesus ordenou que você fosse até o sacerdote. Foram purificados. Jesus disse ao samaritano, mas não foram os 10 purificados? Não foram 10 curados? Cadê os 9? Permaneceram na presença do sacerdote. Não basta estar limpo na presença do homem. É preciso estar limpo na presença de Deus. Seja grato pelos feitos de Deus na tua vida. Se apresentou o sacerdote e ali permaneceu. Mas aquele que devia satisfação ao mestre, retornou em motivo de gratidão, para agradecer. Porque o sacerdote não poderia fazer nada, mas ele reconheceu que ele precisava voltar aos pés daquele que lhe concedeu a cura, que foi Jesus Cristo. Seja grato em nome do Senhor. Tem mais características desses leprosos na qual me chama a atenção. Veja, no reino dos céus não tem espaço para quem quer dizer eu. Olha uma característica desses leprosos. Se eles mencionassem a Cristo dizendo, mestre, tem misericórdia de mim? Havia uma ingratidão um para com o outro, porque ele vivia um momento nas mesmas condições. Mestre, tem misericórdia de nós. Eu não sei, a Bíblia não menciona quantos que gritou, que clamou a ele. Mas a Bíblia diz que eles clamaram a Deus, mestre, tem de misericórdia de nós. Uma característica que me chama muita atenção, a lepra, ela ataca muito a parte dos pés, as mãos, os olhos e as orelhas. É a parte que é mais atacada pela lepra. Mas uma coisa que ainda existia naquelas pessoas leprosas, ainda tinha voz para clamar a Deus. Eu não sei aonde que está o teu problema, mas eu posso te dizer nesta noite que tu ainda tem voz para dizer, Deus, tem de misericórdia de mim. O meu corpo padece pela enfermidade, mas a minha voz está lúcida para clamar ao Senhor, tem misericórdia de mim. Deus permitiu que a tua voz permaneça em você para que você clame. Não tem saúde física? Não, mas tem a voz para clamar a Deus. Esses leprosos estavam todo contaminado, mas a voz estava intacta para agradecer a Deus. A voz estava pura para agradecer a Deus. É motivo de gratidão. E você, o que tem feito? E nós, o que tem feito? Estamos sendo gratos? Em que situação estamos sendo gratos? Se é que estamos sendo gratos. Tem mais característica desses leprosos que me trouxe aprendizados. Imagina se essas pessoas não fossem leprosas. Que exemplo teria para os dias de hoje? Outra característica que me chama muita atenção. Outra lição aqui. Todos podem estar curados, mas nem todos ser agradável. Todos podem ser curados. Todos foram curados, mas nem todos foram gratos. Todos foram purificados, mas nem todos foram gratos. 9 se apresentou ao sacerdote, 1 apresentou ao mestre, 9 foi lançado à sociedade, 1 foi lançado na presença do mestre, 9 se manifestou no meio do povo, 1 se manifestou no meio do Todo-Poderoso.
Isso é motivo de gratidão, porque Jesus lhe perguntou, cadê os 9? Onde estão os 9? Porque um só? Ele não foi em nome dos demais. Ele foi pela gratidão que ele tinha, porque ele recebeu a cura do Senhor. Ele foi pela gratidão de ser uma pessoa na qual entendeu que Deus operou a obra na vida dele. Mas onde estão os demais? Onde estão a gratidão dos demais? Talvez hoje o dia, talvez hoje a oportunidade que nós temos de refletir a respeito do que Jesus tem feito em nossas vidas. Talvez é hoje a oportunidade, não sabemos nós se teremos a oportunidade amanhã ou depois de voltar aos pés do Senhor para ser grato. Não queira nós ter a falsa impressão que pode fazer amanhã o que deve fazer hoje. Eu não agradeci hoje, eu vou agradecer amanhã. Não, já é motivo de ingratidão. Mateus, escrevendo seu livro, ele diz, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. É hoje o momento de você ser grato a Deus. Eu não sei que situação você se encontra. Eu não sei qual situação alguém da tua família se encontra. Mas uma coisa eu posso te dizer. Se encontra aqui o Deus que pode todas as coisas da sua vida. Encontra aqui o Deus que pode fazer todas as coisas na sua vida. Hoje pode ser o último dia. Hoje pode ser a última oportunidade de você clamar a Deus por alguém da sua própria família que se encontra na situação difícil, que se encontra na situação das trevas, no lamaçal do pecado. Hoje é o dia de você se apresentar diante da presença de Deus e clamar a Ele, porque Deus lhe permitiu que você ainda tem voz para clamar a Ele, por você ou por alguém da tua família. Hoje a oportunidade que Deus está te dando é voltar à casa do Senhor para que seja purificado. Você já é do Senhor, clama por alguém que não alcançou ao Mestre, para que ele alcance a oportunidade de dizer a Deus, eu preciso do Senhor Deus. Eu preciso do Senhor. Talvez eles não tenham força para dizer isso, mas você tem a voz para clamar a Deus. Você ainda tem voz para clamar ao Senhor. Tem de misericórdia do meu irmão. Tem de misericórdia do meu vizinho. O meu vizinho se encontra numa situação difícil, tem de misericórdia dele. Hoje Deus pode ouvir a tua oração e colocar as mãos de misericórdia sobre a vida de quem você clama. Hoje é a oportunidade que nós temos de dizer para Deus para que Ele tenha misericórdia. Irmão, é tão difícil você ver uma pessoa que necessita das graças de Deus e você não ajudá-lo. Aquela pessoa, ela não tem força de procurar a Deus sozinha. Porque entre Deus e ela existe um obstáculo. E este obstáculo é as garras de Satanás. É você que tem que ser diferente. Deus te deu a voz, Deus te deu a autoridade para que você chegue em quem está perdido e te dizer hoje que é a tua oportunidade. Ah, mas a minha dor é tão grande, não importa, o meu Deus é maior. Os meus problemas são grandes, mas o meu Deus é maior. A enfermidade não tem cura, mas o meu Deus cura. Eu não dou conta de sair sozinho das drogas, mas o meu Deus te tira.
É hoje de você voltar à presença de Deus. Hoje é o dia de você vir, independente da situação que você está. Hoje é o dia. Deus me trouxe aqui para te dizer: Satanás pode estar até com as mãos travadas sobre a tua vida, mas Jesus tem força suficiente para abrir e te libertar. E Ele está aqui para te receber nesta noite. Irmão Hamilton, eu estou numa situação difícil, mas você vive no tempo da graça. Você vive no tempo da graça. Não desista do percurso que tem para caminhar. O percurso no caminho do Calvário. Ei, o percurso no caminho do Calvário foi dolorido, mas Jesus não desistiu. Era a poça de sangue que ficava, mas a cruz estava cravada nas suas costas. É pelo meu pecado, pelo seu pecado, mas Jesus não desistiu. Aquela cruz não era o pecado dele, aquela cruz tinha o meu pecado e o seu pecado. Seja grato a Deus, reconhece que só Ele pode te dar a salvação em nome do Senhor Jesus. Eu não sei se tem alguém aqui em nosso meio nessas condições, mas eu sei que o Deus das condições está em nosso meio. Às vezes alguém pensa, você está falando isso, mas você não conhece a minha situação. Eu não conheço, mas o Deus que eu sirvo, Ele te conhece também, irmãos. Ele te conhece, estar aqui para operar o milagre na tua vida. Ele está aqui para operar o milagre na tua vida. Pegue as características dos leprosos, que são motivos para nos dar orgulho, mesmo isolado da sociedade, mas nunca desistiu daquele que pode te dar a salvação. Somente o samaritano pôde ouvir Jesus dizer: levanta e vai, a tua fé te salvou. Somente o samaritano teve a oportunidade de ouvir: levanta, vai, porque a tua fé te salvou. 10 tiveram a oportunidade de ouvir: a tua fé te salvou, mas somente o samaritano ouviu Jesus dizer: a tua fé te salvou. E eu quero perguntar a você nessa noite: tem alguém aqui que precisa de ouvir Jesus dizer: a tua fé te salvou? A situação está precária, mas Jesus está aqui para te dizer nessa noite: a tua fé te salvou. Todos aqui já passaram por situação difícil. Mas o que pode todas as coisas tem ciência da dificuldade. Ele reconhece que você não pode nada a sós. Aí é preciso que você reconhece que dependa dele, para que ele possa operar o milagre na sua vida em nome de Jesus. Eu nem vou fazer apelo. A única coisa que eu quero é que a própria palavra faça o apelo. Se tem alguém aqui nessas condições que não conhece a Cristo, vive na situação difícil, porque pode ser considerado também que o pecado é uma lepra. E Jesus cura, Jesus liberta do pecado. Amém? Que Deus abençoe, meu pastor, em nome de Jesus.